Boa tarde, irmãos. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Que bom estarmos reunidos mais uma vez para adorar ao nosso Deus, ainda que virtualmente, mas juntos, num só espírito, num só coração, em adoração ao nosso Deus, ao Rei Jesus. Quero te convidar nesse momento a orar comigo aí onde você está, no seu lar. Vamos juntos entregar este momento de adoração, consagrar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos bendizer e exaltar o teu nome, que é santo, que é digno, que é puro, que é verdadeiro, Senhor. Nós somos gratos por conhecer a ti, somos gratos pela tua salvação, efetuada por meio de Jesus, Pai. Nós não somos dignos de nada, mas o Senhor nos tem alcançado com tamanha graça e tamanho amor. E nós queremos nessa noite, Pai, nessa tarde, retribuir todo o amor, Pai, mediante a nossa adoração, que o Senhor receba, Pai, cada ato de adoração deste culto, de cada irmão, Pai, abençoando, Pai, com a Tua santa presença, cada lar que está representado, Senhor, neste momento, que nós possamos ser transformados pela Tua presença, transformados pela Tua palavra, alcançados ainda mais pelo Teu amor. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, crendo que o Senhor ainda fará coisas maiores. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos com toda a gratidão. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós faremos a leitura a partir do versículo 28 até o início do capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui. Glória a Deus, uma palavra maravilhosa, que nos fala a respeito da obra que o Senhor efetuou naqueles que são salvos. Ele começa dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, foram predestinados, então, para a obra que o Senhor nos tem dado realmente a executar, ou seja, a nos parecermos cada dia mais com Jesus. Ele nos diz que nós somos predestinados para sermos, de pouco a pouco, nos conformando à imagem de Jesus. Aquele que nos chamou, que nos justificou e que nos glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas, diz Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
se é Deus quem nos justifica. Glória a Deus, porque nós temos uma salvação que nos foi conquistada por meio de Cristo Jesus, a qual nós podemos celebrar. Glórias a Deus, porque nós temos um amor que não falha. O amor de Deus é um amor perfeito, um amor constante, um amor que realmente nos cerca e nada pode nos separar deste amor, conforme diz a palavra do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus, que nós possamos ter isso no nosso coração, essa certeza, que isso nos traga gratidão, que isso nos traga alegria. E eu quero te convidar a adorar ao Senhor junto conosco, por meio dos cânticos, com uma canção que fala a respeito desse texto, então, que nós lemos e já meditamos. Adore ao Senhor com toda a sua alegria.
Glória a Deus. Nosso Deus nos ama com um amor que não falha. Glória a Deus por isso. E na presença de Deus nós somos transformados. Nós somos curados, nós somos purificados, nós somos transformados. Creia nisso, creia que a presença de Deus está neste lugar, mas também está alcançando a cada lar neste momento. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza neste momento de adoração, sarando todas as feridas, renovando as nossas forças. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm no trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm no trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
Deus. O Senhor Jesus, Ele é a fonte de águas vivas, mas Ele também é o alfa e o ômega, o início e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Por meio dele tudo foi criado, por meio dele nós somos salvos. Não há outro como tu, Jesus. Adore ao Senhor. Tu és o alfa e o ômega. Tu és tudo, Senhor, em nossas vidas. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Adore ao Senhor Jesus com palavras de louvor, com palavras de gratidão. Exalte ao nome do Senhor Jesus. Alfa e ômega,
seja o nome do Senhor, o Cordeiro de Deus. Nesse momento eu vou chamar o pastor Paulo, que dará continuidade então ao culto. Vamos estar atentos ao que o Senhor fará nessa noite. A graça e a paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui nessa noite para louvarmos a Deus, louvamos ao Senhor e continuamos louvando ao Senhor. E eu quero, antes da palavra, orar com você, irmão, irmã, você que está nos assistindo, que tem abençoado a obra do Senhor também, com os seus dízimos, com as suas ofertas, você que tem sido fiel ao Senhor em todas as coisas, e é importante que sejamos assim fiéis ao Senhor realmente, para que o trabalho continue, para que a gente continue indo em frente. Temos muito o que fazer, temos muitos desafios, cremos que o nosso Deus nos tem dado sustento para nós também sustentarmos a obra do Senhor. Eu quero orar com você, você que tem colocado, tem dizimado, tem ofertado, continue fazendo. Continue sendo fiel. É ao reino de Deus, é ao próprio Deus, é que nós somos assim fiéis. Então vamos orar. E você que tem dizimado e tal, consagre ao Senhor neste momento. Consagre a sua oferta, consagre o seu dízimo. E você que quer fazê-lo, a conta da igreja está no descritivo no Facebook, aí onde você está vendo, também no YouTube, em todas as nossas programações, sempre tem saído ali. No descritivo a conta da igreja, tá? Então é bem fácil de você encontrar, ou está no nosso grupo também no WhatsApp da igreja, ok? Vamos orar. Bendito seja o Senhor, bendito seja o teu nome, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que nos tem sustentado, que nos tem abençoado, nos tem fortalecido. Senhor Deus, o Senhor tem nos dado graça para trabalharmos, para irmos em frente, para enfrentarmos todas as coisas. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado, nos preservado no meio de toda esta luta, de toda esta batalha que temos vivido nesses tempos, ó Pai. E te agradecemos pelos dízimos e ofertas que têm sido colocados, Senhor Deus, depositados, entregues ao Senhor, para a glória do teu nome, para a divulgação da tua palavra, Senhor. Nós adoramos, nós bendizemos o teu nome e queremos agora pedir a tua bênção sobre todos os irmãos, sobre todas as famílias que assim têm feito, Senhor Deus, que tem abençoado a tua obra, que tu estejas abençoando a todos, ó Pai, que tu estejas derramando graça, tu estejas sustentando a tua obra, os teus filhos, nesse tempo difícil, como o Senhor tem feito até agora. Graças ao teu nome, louvamos ao Senhor, ó Pai, e consagramos a ti os dízimos e ofertas. E pedimos também que o Senhor esteja abençoando agora a palavra que iremos estar ministrando na dependência do Senhor. Que teu Espírito Santo esteja nos dirigindo e falando a cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Fala a cada coração, Senhor Deus, edifica a tua igreja e abençoa o teu povo para o teu louvor e glória, que nós oramos. Amém. Amém. O link do culto tá? Ah, tá. Irmãos, o link do culto está no WhatsApp, tá? Eu sei que alguns irmãos têm dito que está caindo, nós não sabemos bem o porquê, disso estar acontecendo. Preciso dar uma olhada, ali está ligado, tá? Então, nós estamos com alguma dificuldade, mas o link do culto está, então, no WhatsApp da igreja, no grupo da igreja também, tá? Procure aí, tente nos acompanhar. Eu sei que está sendo difícil para alguns irmãos pelo jeito, mas estamos gravando, depois vamos passar no YouTube também, Eu quero nesta noite trazer uma palavra aos irmãos a respeito dos tempos que estamos vivendo. Estamos aí terminando este ano, Hoje faltam poucos dias para encerrarmos este ano, mas a vida continua,
né? E é tempo de enfrentarmos desafios e mudanças. É tempo de enfrentar desafios e mudanças. E eu quero basear a palavra desta noite, né, em Isaías capítulo 6, livro de Isaías, profeta Isaías capítulo 6. Um texto muito conhecido da maior parte dos cristãos, né? Quem se diz cristão, quem é realmente cristão e lê a palavra de Deus, conhece esse texto, já ouviu várias vezes. E você que está começando a sua jornada com Cristo, né? Fique firme aí, né? Leia a palavra, conheça a palavra e guarde essa palavra no seu coração. Isaías capítulo 6, verso 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aí. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis, né? E realmente esse é um jargão, é uma expressão que a gente está sempre utilizando, né? Mas sempre houveram tempos difíceis, sempre aconteceram tempos difíceis. Porém, podemos notar hoje, né, com nitidez, que nós estamos vivendo um tempo diferente. É um tempo de uma comunicação global, um tempo onde todos estão conectados, onde a gente sabe muitas coisas que estão acontecendo, nem tudo, mas a gente fica informado de todas as coisas. E nós estamos vivendo o tempo que a Bíblia já dizia que o conhecimento iria se multiplicar. As cortinas da história estão se fechando, as luzes estão a ponto de se apagar, a confusão no mundo é geral, né? O desespero, o medo tomam conta de muitos povos. No entanto, todo tempo em que nós vivemos, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo único. Assim como é único todo o tempo que as pessoas viveram antes. Ninguém vai viver 2 vezes a mesma coisa. Nós estamos vivendo um tempo que é muito difícil, um tempo de crise, mas é um tempo de oportunidades. É um tempo de desafios, é um tempo de mudanças. É um tempo onde nós precisamos de fazer a diferença. Um tempo onde nós precisamos de tomar uma posição. É você que vai tomar atitudes que façam diferença nesta geração, em meio às dificuldades e crises que nós vivemos. É você, irmão, irmã, que está nos assistindo, que vai ter que tomar decisões a respeito da sua vida, a respeito do que você vai fazer, para que possa mudar as coisas no tempo onde nós estamos vivendo. Claro que nós estamos na dependência de Deus. E o texto bíblico que Deus nos dirigiu a meditar nesta noite, nos fala de um tempo de mudanças, de crise, de juízo, de novos planos. Isaías foi o profeta que viveu por vários reinados, ele participou de vários reinados, e ele suportou perdas e profetizou o novo de Deus a toda a nação de Israel. Ele foi chamado a um compromisso seríssimo diante dos desafios do momento que ele vivia. Ele foi chamado a esse compromisso. Assim Deus também hoje nos chama como sua igreja. Nos chama para enfrentarmos os desafios do nosso tempo e buscarmos mudanças em nós e na nossa visão de Deus e do mundo. Então agora, irmãos, é o momento de nós avaliarmos as coisas e de não nos amedrontarmos e de tomarmos posição diante dos desafios que nós estamos vendo. Nós precisamos de ser um canal de resposta para este mundo. E é o que estava acontecendo no tempo de Isaías. Tempos difíceis, a primeira coisa que eu quero
meditar com os irmãos que tempos difíceis, tempos de crise, são tempos de desafios, são tempos que exigem mudanças, que exigem a gente se reinventar, a gente se refazer, a gente se rever, né, e rever o que estamos realizando. Isaías começa nos falando da morte do rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Lá em 2 Crônicas, capítulo 26, vai falar sobre o rei Uzias, ou Azarias, era o nome dele também. Foi um rei do reino de Judá. Ele começou o seu reinado e foi durante muito tempo. Ele andou muito bem. Ele foi um rei que conquistou cidades, um rei que fez coisas grandes, um rei que abençoou o povo, um rei que era querido entre o povo. Mas no final, este rei, ele se ensoberbeceu, e tentou fazer o que não devia. Ele foi levar incenso no templo do Senhor, no altar do Senhor, lá no templo de Jerusalém, o que não era da sua competência, não era para ele fazer isso. E ele acabou teimando, ficando chateado com os sacerdotes que não o permitiram que ele fizesse o que ele intentava, que o repreenderam, e ele queria fazer, mas aí o que aconteceu, enquanto ele lá estava, começou apareceu lepra nele, e ele ficou leproso, e ele foi expulso do templo, e nunca mais ele pôde voltar lá, e ele acabou o reinado dele, nem ficando no trono, nem podendo participar muito, E um tempo de chamado, na vida de Uzias, ele teve um tempo maravilhoso, mas no final ele acabou deixando-se levar por algo ruim, e isso acabou levando o povo a perder coisas, a ajudar a perder muitas coisas com relação à ação de Deus, Deus estava agindo, e aquele povo começou a entrar em crise. Deus permite então que Uzias morra, e nesse tempo, Isaías está ali presente, e Isaías está escrevendo, capítulo 6, ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias. Era um ano difícil, era um ano de mudanças, era um ano em que estava se mudando o reinado, em Judá, e o povo estava sofrendo, sim. Era um tempo em que Deus estava chamando o povo à sua presença, em que Deus estava dizendo ao povo, olha, não é de qualquer forma que vocês me adoram, não é de qualquer maneira que vocês devem estar na minha presença. Mas muitos do povo não escutavam o chamado de Deus. Será diferente hoje? Será que hoje nós estamos vivendo um tempo fácil, simples? Certamente não. Estamos em tempos turbulentos. Deus está chamando a atenção da igreja, Deus está chamando as nossas vidas para estarmos na presença dEle. Há mortes, há epidemias, divisões, entre o povo, como nunca antes, talvez, mas muitas vezes a igreja está paralisada, não podemos parar, é preciso ter postura e buscar ao Senhor, é preciso termos uma posição, assumirmos uma posição diante do Senhor, diante do caos, nós precisamos dar respostas, nós precisamos buscar a Deus. Isaías se encontrava no templo. Isaías, no tempo da dificuldade, da luta, ele estava no templo, ele estava buscando a Deus. E isso é uma coisa importante, irmãos. E eu quero dizer para os irmãos, nós estamos impedidos nesse momento de estarmos no templo, de estarmos aqui, nesse local, mas nós já sabemos, nós temos consciência que o templo hoje somos nós, é a igreja unida, e nesse tempo nós buscamos a Deus. Nós oramos pelos irmãos, nós oramos pelos enfermos, nós cultuamos a Deus, nós nos reunimos online, nós fizemos o que temos de fazer, nós somos igreja ainda, mas é preciso, irmãos, despertarmos para buscar a Deus de todo o nosso coração. Isaías estava buscando a Deus, e porque ele estava buscando a Deus, quem busca a Deus tem revelação da vontade de Deus, revelação sobre o que fazer,
revelação de Deus, palavra de Deus chega ao nosso coração. Nós precisamos, como igreja, irmãos, buscar a Deus, estarmos na presença de Deus, não importa as circunstâncias, não importa a crise, não importa as situações. Na verdade, elas têm que nos chamar de volta a Deus. É o que Deus está fazendo nesse tempo. Você talvez esteja vendo este culto, assistindo este momento, e esteja pensando que, bem, eu estou aqui na minha casa, eu estou tudo bem, eu estou comendo, eu estou, tendo o meu sustento, mas irmãos, há tantas pessoas sofrendo. Nós não podemos, como cristãos, vivermos apáticos ao sofrimento dos outros. Isaías talvez estivesse tudo bem com ele, mas ele estava na presença de Deus, ele estava buscando a Deus. Nós precisamos buscar direção para a nossa vida, nós precisamos buscar direção para este país, nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração. Desperta, irmão, para buscar ao Senhor nesse tempo de morte. O tempo de Isaías era um tempo onde o principal, o rei, tinha morrido. Nós temos visto muitas pessoas morrerem, nós temos visto milhares de pessoas morrerem, no mundo milhões de pessoas morrerem. Isso não tem mexido conosco como igreja? Há milhares de pessoas morrendo sem Cristo. O que nós podemos fazer? Como nós podemos nos mover? O que nós faremos quando nós voltarmos ao normal? Se voltarmos ao normal, e creio que voltaremos. Mas nós sabemos que estamos num tempo que exige posicionamento. A igreja tem que se levantar, a igreja tem que ser poderosa. Esses dias eu ouvi o pastor Josué Martins postou, dizendo assim: a igreja nesses tempos tem que ser igreja de sinais e prodígios, de curas, de maravilhas. Uma igreja que discipula, uma igreja que ensina a palavra do Senhor, uma igreja fiel a Deus. Nós precisamos ser uma igreja poderosa, nós precisamos buscar o poder de Deus, porque as pessoas estão precisando. E às vezes parece que nós nos isolamos, estamos com medo. Não temos que temer, nós temos que andar, nós temos que continuar, e nós precisamos buscar a presença de Deus, queremos fazer diferença nesse tempo. Nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais a Deus, nós precisamos levantar mais cedo, nós precisamos nos dedicar mais. É isso, Deus está nos chamando. O tempo, as circunstâncias, a crise, chama a gente a um posicionamento de buscar ao Senhor. Agora, quando nós buscamos a Deus, irmãos, nós descobrimos que em Deus está a vida, que em Jesus está a vida, que em Jesus há esperança. Lá em João capítulo 1, verso 4 e 5, diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz, ela prevalece sobre as trevas, ele prevaleceu sobre as trevas. Quando nós buscamos a Deus, nós temos luz. Quando nós buscamos a Deus, nós temos vida. A vida se manifesta no meio das trevas. Irmãos, nós precisamos entender isso. A igreja, ela é vida para este mundo. A igreja pode manifestar vida aos mortos. A igreja pode manifestar vida aos que estão doentes. Pode manifestar cura, pode manifestar salvação, pode manifestar paz onde há trevas, onde há conflitos. A igreja é este canal. Isaías entendeu isso. Mas para nós fazermos isso, para nós sermos isso, o que Isaías passa por uma experiência tremenda. Nesse tempo, Isaías tem uma visão de Deus, porque ele estava buscando a Deus, e nós precisamos ter visão de Deus, irmãos. Nós precisamos ver a Deus. Isaías, na sua busca, viu a Deus, um Deus assentado sobre um alto e sublime trono, diz aqui. Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha que visão tremenda que Isaías tem de Deus. Isaías era um homem fiel, Isaías era um homem que tinha comunhão com Deus.
Mas ele precisava de uma visão mais poderosa, ele precisava de crescer na presença de Deus, ele precisava de ver algumas coisas que eram importantes para ele. Deus se manifesta, e Deus se manifesta a nós quando nós buscamos, quando nós clamamos. Isaías viu a Deus assentado sobre um alto e sublime trono. O que isso quer dizer, irmãos? Num tempo em que o rei Uzias havia morrido, tempo de incerteza, Isaías vê outro rei. Isaías tem a visão do rei dos reis, daquele que não morre, daquele que é eterno, daquele que não passa. Ele está sentado sobre o trono do universo, sobre o trono dos céus. Ele está reinando como sempre esteve e ainda está reinando hoje. O nosso Deus reina. O nosso Deus não perde nada do que está acontecendo. Ele continua no controle de todas as coisas. Há muitos reis hoje, há muitos presidentes, há muitos primeiros ministros no plano humano hoje reinando. E temos às vezes a tendência de olhar para eles e colocarmos esperança nos homens. Mas o que não podemos perder de vista é que quem reina eternamente é o nosso Deus, e nós precisamos ter essa visão, essa revelação de que Deus continua no trono, Deus continua sentado, Deus continua reinando, Deus continua soberano. Precisamos ver Deus, e precisamos ver Deus em Cristo. Naquela hora que Jesus está conversando com os seus discípulos, um dos discípulos, Filipe, diz: Senhor, nós precisamos ver Deus, ver o Pai. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Revela-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Nós precisamos ter a visão de Deus em Cristo. O nosso tempo é de ver Deus em Cristo. Veja lá em João capítulo 1, verso 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está dizendo: nós vimos a sua glória, nós contemplamos a sua glória. Você tem visto e contemplado, nós temos contemplado a glória de Deus em Cristo Jesus. A igreja precisa ter um novo encontro com Cristo. Nós precisamos encontrar com Cristo não somente na nossa conversão, mas nós precisamos de encontrar com Cristo diariamente. Nós precisamos ter encontros especiais com Cristo. Isaías teve um encontro com a realidade de Deus na sua época, e sua vida foi transformada para ser o profeta da revelação do Messias. Nós temos a Cristo e estamos vivendo tão distantes às vezes da grande revelação que nós temos em Cristo Jesus. Estamos vivendo, às vezes, distante daquilo que Deus deseja fazer através de nós, da sua igreja. João teve tantas revelações de Jesus na sua vida. Ele foi crescendo na sua compreensão de Jesus, e isso foi enchendo a sua vida de alegria, tal que ele queria compartilhar. Veja lá em 1 João, lá na carta de João, 1 João, no capítulo 1, também logo no início desta carta, diz assim, do verso 1 ao 4, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada em quem? Em Jesus Cristo. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Veja só, irmãos, ele está dizendo aquilo que nós vimos, aquilo que nós contemplamos, que as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, o verbo, quem que era lá em João 1, ele diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando a respeito de Jesus. Jesus é a manifestação de Deus.
E nós temos essa manifestação. O Espírito Santo está em nós, mas nós nos dedicamos tão pouco, e vemos tão pouco, e crescemos às vezes tão pouco nisso. E quando nós nos conscientizamos, nós temos essa revelação, irmãos, a nossa vida começa a impactar outras vidas. João disse, olha, nós estamos aqui, nós estamos dizendo a vocês o que nós temos experimentado, o que Deus nos revelou em Cristo. O que Deus tem revelado a você em Cristo, meu irmão. Nós precisamos de ver o Senhor, e Jesus Cristo agora está sentado à destra de Deus Pai. Isso foi nos revelado através de Estevão. Quando Estevão é martirizado, diz que o Senhor estava ali em pé para recebê-lo à destra do trono de Deus. Que coisa tremenda, irmãos, que coisa maravilhosa. Nós temos um Cristo que reina, que vive eternamente, que venceu a morte, que venceu todas as coisas, que venceu a Satanás, que nos tem dado autoridade, e muitos de nós estamos vivendo sem a visão do Cristo vencedor, do Cristo que realizou, do Cristo que transformou, do Cristo que foi profetizado por Isaías, do Cristo que foi profetizado por todos os profetas, pelos homens de Deus no passado. Ele foi profetizado através de Moisés, através de Abraão, desde o princípio, Deus já falou a respeito dele, e ele se manifestou, e ele se manifesta porque ele está vivo. Ele tem se manifestado e se revelado a muitas pessoas hoje em dia. Esse encontro é revelador para Isaías. As coisas no céu também estavam, ele começa a ter uma visão das coisas celestiais, ele começa a ver que as coisas no céu estavam em ordem, as coisas na terra não estavam em ordem, mas as coisas no céu, elas estavam em ordem. A adoração continuava normalmente, a adoração continua nos céus hoje. Os anjos adoravam ao Rei Santíssimo, ao Santo dos Santos. Os anjos continuam adorando a Deus hoje. Aleluia. Havia uma outra visão dos céus, irmãos, havia uma visão a respeito de quem Deus era. Isaías é tocado nessa visão, Isaías é confrontado com essa visão. Mas lá, enquanto ele está vendo, olha, ele ouve uma coisa tremenda. Abre novamente lá em Isaías capítulo 6. Eles dizem assim, apesar da visão de Isaías sobre as coisas na terra, nos céus há uma outra visão. Ele diz assim, santos, no verso 3, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha a visão dos céus a respeito da terra. É interessante, irmãos. Às vezes nós estamos vendo o caos, nós estamos vendo as coisas complicadas, como nós estamos vendo hoje, mas a Bíblia diz que no final dos tempos, a terra seria cheia da glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus, seja através da criação que manifesta a glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus, através da igreja de Cristo. Às vezes é uma igreja falha, é uma igreja que muitas vezes se institucionalizou, e está vivendo de uma forma, às vezes até errada, mas Deus continua se manifestando, Deus continua falando ao teu coração nesta noite, Deus continua realizando milagres. Nós temos prova disso, nós vemos aqui na igreja estas coisas acontecendo. Deus continua o mesmo. Deus continua trabalhando nos corações, Deus continua salvando. Deus não perdeu o controle. A terra está cheia da glória de Deus. Existem milhares de manifestações da presença de Deus em meio ao caos. Há muitas vidas se convertendo. Há avivamentos acontecendo, e nós queremos a glória de Deus aqui entre nós, irmãos. Se a terra está cheia da glória de Deus, nós queremos a glória de Deus na nossa vida. Nós queremos a presença de Deus, nós queremos o poder de Deus, nós precisamos desse poder, dessa glória, dessa manifestação do Espírito Santo na nossa vida.
Nós não podemos viver aquém do que Deus tem para nós nesses dias. Amém, irmãos? Nós estamos preocupados com muitas coisas, como Deus vai agir. Nós precisamos de mudar a nossa visão. Nós precisamos ter a visão celeste, a visão de Deus, a visão divina a respeito das coisas. Nós precisamos de vamos dizer assim, nos conectar com Deus, estar na mesma sintonia do Senhor. Nós precisamos de olhar as coisas e ver que Deus pode fazer, que Deus pode transformar, que Deus pode salvar, que Deus pode curar. Aleluia! Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou falando aqui para alguns irmãos do louvor, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aí, onde você está ouvindo a palavra do Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, coloque a tua vida no altar do Senhor e peça: Senhor, manifesta a tua glória em mim, manifesta a tua presença em mim, usa a minha vida, ó Deus. Aleluia. A visão de Deus, que Isaías tem de Deus, a visão que Isaías tem de Deus nos chama a mudanças pessoais. Se nós queremos ser instrumentos de Deus nesta geração, nós precisamos passar por mudanças, nós precisamos de passar por arrependimento, nós precisamos de passar por uma visão de quem nós somos. Isaías era um profeta, mas não quer dizer que ele estava de acordo com aquilo que Deus queria. Ele precisava de ser transformado, e nós precisamos. Nós somos igreja de Cristo, mas nós muitas vezes não estamos de acordo com o que Deus quer. Nós não estamos vivendo a necessária consagração a Deus que é requerida de nós. Isaías descobre algo muito incômodo quando vê o Senhor. Ele vê o Senhor santo, 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 e quando ele vê a santidade de Deus, a sua vida é tocada, e ele começa a ter uma visão a respeito de si mesmo. Nós precisamos de começar a olhar no espelho novamente, no espelho celestial, no espelho de Deus. Nós precisamos de ver a nossa pecaminosidade, irmãos. Ele viu o pecado da nação, ele se viu como pecador. Muitos cristãos hoje estão falando: mas nós somos tão bons, nós somos isso, nós estamos acreditando, muitos estão acreditando em teorias humanas, onde dizem que o homem é bom, que o homem nasce bom, que ele só precisa de uma reformazinha, que ele só precisa de passar por um degrau de melhoria. Nada disso, irmãos. A Bíblia nos mostra que nós somos pecadores. Ai de mim, diz Isaías, estou perdido, ele diz. Ele não está dizendo: ai de mim, eu estou com alguns errinhos. Não, ele está dizendo: eu estou perdido. Ele se sentiu perdido diante da santidade de Deus, diante da glória de Deus. Como que nós nos sentimos hoje? Estamos nos sentindo bem? Nós deveríamos olhar para nós mesmos e dizer: Deus, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos de nos conscientizar, irmãos. Se você ainda não viu o Rei, o Senhor dos Exércitos, se você não viu, você não se sente arrependido. Mas se nós temos visão de Deus, nós precisamos de nos arrepender no pó, de pedir a Deus: tem misericórdia de nós, porque nós estamos longe de fazer realmente toda a vontade de Deus, de ser o que Deus quer que nós sejamos. E há possibilidade disso. Deus nos chama para sermos isso. Deus te chama para ser um homem cheio da glória de Deus, uma mulher cheia da presença de Deus. Mas o pecado impede a manifestação do Espírito Santo como deve ser. Nós precisamos de um tempo de arrependimento. Nós precisamos de um tempo de consagração. Nós precisamos dizer: Deus, cura a minha vida, cura o meu interior, sara-me, Senhor Deus, limpa-me, Senhor. É isso que Isaías teve naquele encontro com Deus. O encontro com Deus nos leva a um arrependimento profundo, a uma tomada de posição de mudança na nossa vida, de uma mudança para a santificação, para a consagração.
nós somos chamados a sermos santos, como o Senhor é santo. Por isso Isaías foi tocado daquele jeito. Ele falou: eu não posso ficar assim, eu não posso continuar assim, eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu preciso de ser transformado. Tem misericórdia de mim, ai de mim que sou pecador. Você tem dito isso a Deus? Será que nós hoje não precisamos disso, irmãos? Nós precisamos de uma transformação. Precisamos ser transformados internamente, irmãos. No nosso coração, na nossa consciência, da santidade de Deus. A respeito do que é ser santo. Às vezes nós achamos que é só dar uma mudadinha e frequentar a igreja e levar o dízimo, aí está tudo bem. Não é isso, irmão. Como hoje mesmo foi lido em Romanos, nós fomos chamados, um pouquinho antes, no verso 26, nós fomos chamados para sermos conforme a imagem de Cristo. Nós fomos chamados para sermos como Cristo. Você e eu fomos chamados para sermos transformados à imagem de Cristo. Aleluia! Eu e você precisamos de deixar Deus trabalhar na nossa vida. Não houve ninguém que Deus usasse que não passasse antes por uma transformação, por um encontro com o Senhor, de ter que deixar coisas, de ter que abandonar sonhos próprios para fazer a vontade de Deus. Você e eu, meus irmãos, nós precisamos de encontros com Deus. Encontro transformador. Encontro que incomode a nossa vida. O encontro com Deus não pode ser uma coisa fácil e simples. Tem que ser algo que incomode. Tem que nos mostrar onde nós estamos errando. Tem que nos mostrar do que nós temos que nos arrepender. Você tem tido momentos de arrependimento na presença do Senhor? Ou é só pedir coisas? Ou é só pedirmos por cura agora? Muitos estão só orando por cura esse, cura aquele, mas cadê, às vezes, a nossa rendição e o nosso arrependimento? Nós precisamos de santificação, irmãos. Nós precisamos de voltar a termos santificação na nossa vida. Essa é uma palavra que nós devemos levar nesse ano 2021. Devemos nos santificar. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O nosso Deus é um Deus que perdoa quando nós nos arrependemos, quando nós nos encontramos com o Senhor. Há salvação, a cura, a libertação, a perdão das nossas mazelas, dos nossos pecados, dos nossos erros. Você não precisa continuar no pecado, você pode ser liberto. Esta brasa viva, tirada do altar, irmãos, isso representa o Cristo que foi à cruz, o Cristo que morreu por nós. Se a solução para o teu pecado está na morte de Jesus, está naquilo que Cristo fez por você, você pode se arrepender dos seus pecados e pedir: Deus, sara-me, cura-me, perdoa-me, Senhor Deus, livra-me do meu pecado. E isso Isaías fez, e aí ele foi perdoado. Não há ninguém que se arrependa do seu pecado que Deus não perdoe. Deus perdoa todo o pecador. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados e for a Deus, será curado, será perdoado. E Ele não se lembra mais dos teus pecados. Ele te faz uma nova pessoa, uma pessoa pronta para receber aquilo que Ele tem para a tua vida. Amém? Deus quer mudanças, Deus quer mudar muitas coisas aí fora, mas primeiro Ele quer mudar a nossa vida. Primeiro você tem que se encontrar com o Senhor. Nós temos que ter encontro com Deus, encontros sozinhos, encontros ali junto com o Senhor. Não tinha uma multidão junto com Isaías, ele estava sozinho na presença de Deus, estava buscando a Deus sozinho. Você tem buscado a Deus sozinho? Você tem buscado a Deus de coração? Você tem tirado tempo para falar com o Senhor, para se ajoelhar diante dEle, para se quebrantar? Depois disto, isso é importante, irmãos. Verso 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, ele viu o Senhor, depois ele tem ali, ele ouve os anjos
ele vê os anjos louvando a Deus e dizendo várias coisas e adorando a Deus. Mas agora, depois que ele se arrepende, que ele é perdoado, os seus ouvidos começam a ouvir melhor a Deus. Depois disso, depois de ser transformado, de ser perdoado, eu ouvi a voz do Senhor. Depois que eu me arrependi, eu ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus tem planos para o nosso tempo. Deus tem propósito para o nosso tempo. Deus quer fazer maravilhas no nosso tempo, irmãos. Amém? Deus quer fazer, mas Ele quer que você e eu participemos disso. Não é de qualquer maneira que alguém pode participar dos planos de Deus. É quando nós nos santificamos, é quando nós acertamos as contas com Deus, quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós cremos no perdão de Deus, nós estamos aí prontos para responder ao Senhor, e Deus vai nos desafiar. Há desafios para nós, há pessoas necessitadas, há pessoas caídas, há pessoas que vão passar fome, há pessoas que estão passando fome, há pessoas que estão passando fome de Deus também, não só de comida, mas de Deus. Há muita gente com fome de Deus. Deus nos chama a nos unir com Ele nos seus propósitos. Não é o seu plano, é o plano de Deus para a tua vida, é o que Deus quer para você. Nós não podemos fazer planos sem falar com Deus. É Deus quem tem que dar os nossos planos. A missão é de Deus, mas Ele nos chama a participar da missão. Deus quer ver o mundo transformado. O mundo precisa de homens e mulheres totalmente entregues nas mãos de Deus, como Isaías, como Jeremias, como Daniel, como o rei Davi, como homens do passado, como Josué, como Moisés. Deus quer homens como Pedro, como João, como Paulo. Deus quer mulheres como Débora, como Maria. Deus chama homens e mulheres, mas poucos são os que respondem. Poucos são os que ouvem. E alguns ouvem, mas não dão resposta. Ou dizem: deixa eu cuidar disso antes, deixa eu fazer aquilo antes, depois eu vou, depois eu me dedico, depois eu vou fazer a tua vontade. Será que vai dar tempo? Como nós dissemos, irmãos, o mundo está no limiar, nós estamos no fechar das cortinas. Eu creio nisso. Está tudo preparado. Há muitas coisas acontecendo, irmãos, que nós nunca pensamos antes. Há muitas coisas acontecendo que estão totalmente de acordo com as profecias bíblicas. Será que nós vamos ter tempo de cuidar de todas as nossas coisas para depois fazer a vontade de Deus? Será que isso vai passar de qualquer maneira diante do Senhor? Deus está nos chamando hoje: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías prontamente diz: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto, eu estou pronto, a minha vida tem que mudar. Eu quero mudar os propósitos da minha vida. Eu quero trabalhar, fazer o que eu tenho que fazer, mas eu quero ser uma testemunha do Senhor. Eu quero ser corajoso diante dos homens, porque Isaías não tinha um trabalho fácil à sua frente. Porque o Senhor diz assim: então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe o ouvido e fecha-lhe os olhos. Veja só, é uma missão muito difícil, irmãos. A missão de Isaías era de confronto. A missão de Jeremias, então, misericórdia. Aquele homem só sofre, a vida toda ele sofre, mas ele está fazendo a vontade de Deus. Ele está indo contra um povo que se tornou como um muro de bronze. Nós somos chamados, irmãos, a falar. Muitas pessoas não vão ouvir, mas alguns vão ouvir. Eu e você precisamos fazer isso. Estamos dispostos a sermos resposta de Deus a este mundo e dizermos a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está chamando. Você quer mudança? Você quer ver mudança? Você é mudança. Você pode ser parte da mudança. Você pode ser canal de mudança na sua família, neste povo, nesta nação, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Esta é a palavra do Senhor. Abre o teu coração e diga a Deus: Senhor,
eu estou aqui. Se você quer, se você está preparado, se você não está preparado, talvez, neste momento, você é chamado por Deus, sim, para ter um encontro com Ele, para santificar, para se preparar, mas Deus vai te falar, Deus vai te chamar. Meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, toma posição e diga: Senhor, eu estou à disposição, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero levar o Teu Evangelho, eu quero abençoar vidas, eu quero orar por pessoas, eu quero estar cheio do Teu Espírito, eu quero estar cheio da tua unção e do Teu poder. Vamos orar a Deus. Aleluia. Quero que o pessoal do louvor vá tocando uma música. Essa música que vocês vão tocar, introdução. Eu quero que você, neste momento, esteja dizendo a Deus, esteja colocando tua vida nas mãos do Senhor. Ora a Ele, ora a Ele. Oh Deus, aleluia. Meu Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor, meu vizinho, a pessoa no meu trabalho. Eu quero, Senhor, fazer a Tua vontade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Enche-me do Teu poder, enche-me, Senhor Deus, da Tua glória. Eu preciso de Ti, ó Deus. Eu quero ser resposta do Senhor a este tempo, a esta geração, em nome de Jesus. Oh Pai querido, nós colocamos nas Tuas mãos a vida dos Teus filhos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Enche-nos do Teu poder, enche-nos da Tua glória. Nós dizemos a Ti, Senhor, envia-nos, Senhor Deus. Oh Pai, olha para nós, trabalha em nós, Senhor Deus, santifica a nossa vida, Senhor Deus. Unge-nos, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo, para podermos levar a Tua palavra a muitas vidas, Senhor Deus, a fazermos diferença nesse tempo em que Cristo está às portas. Oh Senhor, em nome de Jesus, toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor Deus, e manifesta o Teu poder através da Tua igreja, nesta hora, para a glória do Teu nome. Nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos: enche o Teu povo da Tua presença, enche o Teu povo com o poder do Teu Espírito Santo, enche a nossa vida com a Tua palavra santa, em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, aleluia, amém. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para todo entregar, para todo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Adore ao Senhor. Cante esta canção como uma oração de entrega, como uma oração de consagração ao Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus, faz Tua vontade, faz o Teu querer nas nossas vidas, Pai. Enche-me da graça e do Teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor.
Teu Espírito, Pai, em cada lar, Senhor, nas nossas vidas, Deus, revelando a Tua vontade, ó Pai, revelando o Teu querer, Senhor, a cada um de nós. Vento de poder, sopra em meu viver, faz Teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz Teu querer em mim. E vem Espírito Santo, vento de poder, sopra em meu viver, faz Teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz Teu querer em mim. Vem Espírito Santo de Deus, vem agir em nosso meio, vem agir em nossa igreja. Age, Senhor. Vento de poder, sopra em meu viver, faz Teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz Teu querer eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo na Tua presença, Senhor. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero conhecer ao Senhor, eu quero contemplar ao Senhor. Você quer isso? Aleluia. Vento de poder, vento do Espírito Santo, enche as nossas vidas. Nós oramos a Ti, Senhor. Ah, Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da manifestação do Teu Espírito Santo em nós, Senhor, nesta noite, nesses dias, Senhor Deus, de turbulência. Aleluia. Oh, Espírito Santo, enche nossas vidas. Enche-nos, Senhor Deus, com Tua graça e o Teu poder. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nossos cultos de quarta e domingo vão continuar, sendo transmitidos pela internet, pelo Facebook, até dia 10 de janeiro, pelo menos. Depois a gente vai se posicionando com relação a isso. Gostaríamos de estar com os irmãos aqui, mas entendemos que é prudente da nossa parte, como igreja, estarmos nas nossas casas por enquanto, mas o ano que vem, o ano 2021 vai ser diferente, irmãos. Eu creio nisso. Deus vai nos dar a oportunidade de sairmos e pregarmos o Evangelho de Cristo a todas as vidas, mas podemos fazer isso através da internet também. Faça isso em nome de Jesus. As meditações voltarão após esse tempo também, irmãos, Vai ter um tempo aí de descanso dos irmãos, das irmãs que estavam fazendo meditação, Nós vamos ter um tempinho. Vamos continuar somente com os cultos de quarta e os cultos de domingo, tá? Então,
os irmãos estejam acompanhando, participando, né? Não deixe de participar dos nossos cultos, de ver, de se comunicar ali no Facebook também. Eu sei que às vezes a transmissão nem sempre é tão boa quanto a gente gostaria, né? Nem pessoas profissionais às vezes conseguem fazê-lo tão bem também. Mas nós somos uma igreja pequena, estamos tentando fazer o melhor, mas nem sempre a própria rede ajuda, né? Então, os irmãos estejam vendo de novo, se tiveram dificuldade, assistam o culto novamente, participem, sejam edificados, não deixem de fazer isso, ok? E não deixe de estar firme, contribuindo com a igreja, né? E assim que nós pudermos, nós precisamos também, irmãos, de fazer a arrecadação, né, do quilo do amor, né? Se você não pode trazer, coloque a sua oferta lá na conta da igreja, que nós compramos os alimentos. Eu tenho ido todo mês comprar os alimentos, né, e separamos aqui e damos para as pessoas que precisam. Então não deixe de fazer isso, seja generoso, né? Você que tem, reparta com quem não tem, isso é muito importante. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a todas as famílias. Nós vamos somente impetrar a bênção do Senhor. Deus amado, nós te louvamos, nós te adoramos por esse tempo que nós estivemos aqui ouvindo a Tua palavra, adorando ao Senhor, glorificando o Teu nome, Senhor Deus. E, ó Deus, que este final de ano seja um final de ano de bênção, de gratidão, de louvor e de renovação, Senhor Deus, das forças para possamos fazer muito mais para a glória do Teu nome nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, usa-nos para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o Teu povo aqui presente, com todo o povo de Deus disperso sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tenha um ótimo fim de ano, em nome de Jesus, tá? Fique na paz. Na quarta-feira estamos de volta.